Hoje é dia 13 e aproximadamente 22, tipo o jornal das 22 horas, aquele jornal noturno. Vou comentar aqui a indicação do André Mendonça, né, para o STF, foi confirmado, mais uma promessa de campanha do presidente que ele está tentando cumprir, e aí foi agora confirmada a indicação do André Mendonça. E tem um histórico aí, né, de AGU, etc, tal, cara super conceituado lá, né, até pelos próprios ministros, né, tem uns aí que até torcem para ele, né. Mas aí o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, né, criticou porque... E por que ele criticou? Na verdade, ele aproveitou um Twitter do André Mendonça que estava lá agradecendo a Deus e aos líderes evangélicos pela sua indicação, né? E aí, olha o que o Santa Cruz fala. Ele fala que quem agradece a líderes evangélicos não merece ser nomeado. Olha só o preconceito do cara. O cara é presidente da OAB, a OAB tem lá as suas comissões, uma delas de preconceito religioso, né, ligada às religiões, etc. Tal. E o cara sai com um preconceito desse. Então quer dizer que, por exemplo, líder religioso não tem nenhum tipo de validade no Brasil, não merece. Então quer dizer que se você estiver ligado a um líder religioso, e aí ele coloca na mesma bacia de injustiça, né, todos os líderes religiosos, né? Então quer dizer, ser apoiado pela Igreja Católica, não pode ser apoiado pela comunidade judaica, não pode ir. Então, se fosse assim, o Fux não podia, né, ser. Por quê? Vai dizer que a comunidade judaica foi contra ele, né? Os deputados ligados à comunidade judaica não tiveram influência para o Fux e para o STF. Você quer dizer que não, esse cara não pode ir, não apoiaram, não. Faça meu favor, né, ô Santa Cruz. Agora, é interessante ele não criticar os que foram indicados pelo PT, né? Mas aí é fácil entender isso, por quê? Porque ele é ativista, né? Ele era do partido do PT. E aí ele fala que é uma vergonha a exploração da religião para ser... Como se o André Mendonça tivesse ele feito essa campanha para ser. Quando, na realidade, desde o começo, o presidente já tinha falado, ó, vai um cara lá. É que o presidente, não sei se alguém vai conseguir falar para ele tomar cuidado com as palavras, né? Quando ele fala alguém terrivelmente evangélico, nossa, soa esquisito, né? Terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélico é o Silas Malafaia, né? Nossa, aquele ali. Mas o André Mendonça, que é pastor, né, da presbiteriana, inclusive da qual eu sou filiado, é uma pessoa extremamente agradável, uma pessoa calma, simples, terrivelmente, parece até que é Ivan, o terrível, que parece que é como é que é? É um viking, não é um viking, não é nada disso, ele simplesmente é uma pessoa muito firme na sua posição. É interessante que esse cara, presidente da OAB, ele está mais para criar factoide, né? Ele é da turma de criar manchetes para a imprensa, né? E ele já criou uma manchete, né? O Brasil não pode criar uma guerra religiosa. Meu pai eterno. Bem, estamos falando do cara da justiça, estamos falando para um cara que vai para o STF, né, a mais alta corte. O pessoal, na realidade, da justiça nesse país, assim, está precisando de algumas pessoas que nem o André Mendonça, né? Porque a coisa assim está meio pelada de final de semana, né? Quando se fala em justiça no Brasil, tá como aquela reunião assim de amigos ou inimigos, né? Às vezes é um jogo contra no final de semana. E porque é o seguinte, o que foi ensinado na faculdade, esquece, hein? Da faculdade que eu fiz,
do que eu estudei, a coisa está esquecida, hein? Porque esse negócio agora, por exemplo, se você tiver qualquer opinião que for contrária ao que foi louvado pela Rede Globo aí nos últimos 20 anos, pronto, você pode ir preso, você está cometendo crime. Então, assim, você aprende na faculdade que a Constituição fala que o parlamentar ele pode falar o que ele quiser, porque as palavras dele, ele não pode ser tolhido nas palavras. Você viu lá, o parlamentar foi preso lá, o Daniel. Aquele negócio que você aprende que a casa é inviolável, etc. As prisões só podem ser efetuadas a partir da luz do sol e tem que ser uma prisão em flagrante, de crime que não haja dúvida. Ué, um deputado foi preso às 23 horas, hein? Invadido a casa. Poxa vida. Aquele negócio de juiz, aquele negócio de separar, né? A polícia investiga, o MP denuncia, o juiz julga. Esquece, isso aí foi pro saco aí com aquele inquérito do fim do mundo aí. Parece que foi arquivado, mas o juiz já mandou abrir o inquérito, Alexandre de Moraes, né? Mandou abrir o inquérito, mandou as diligências e ele mesmo julgou. E agora, para esculhambar geral, acho que foi hoje que aconteceu, né? A CPI, nossa, olha, se tem uma coisa que está dando vergonha, será que o pessoal, alguém tem que falar, nós estamos gastando muito dinheiro, mas só o fato de você ver a CPI, você vê o nível do pessoal que está lá de esculhambação. Mas a esculhambação hoje foi terrível, né? Porque a menina lá, eu tenho até, já ficou assim praxe, né? Se for mulher lá, que ele sabe que a mulher não vai falar o que eles querem, pronto, meu amigo, as mulheres são maltratadas, hein? Hoje foi uma maltratada assim, foi colocada pressão em cima dela, mas a esculhambação da justiça está assim, quer ver? Não, ela não quer falar, ela tem que falar, meu Deus do céu, é direito garantido de você, tem direito ao silêncio. Se você tem direito de silêncio perante um juiz, imagina perante um deputado, perante um delegado. Mas aí, o cara falou, não, ela tem que falar. Aí daqui a pouco chegou, olha, ligaram lá pro ministro Fux, e ele falou que é o seguinte, ela só pode ficar calada se foi aquilo para incriminar ela. Mas ali, meu Deus do céu, ali naquela CPI, se alguém que eles não gostam falou qualquer coisa, eles incriminam, falam que é crime. Não, você é diretora, tá vendo? Ela é diretora, ela é a culpada, é criminosa. Pronto, é a mulher, fechou a boca. E o presidente da CPI parece que ele é meio malandrão, né? Ele é todo cheio de gingado. Outro dia foi um cara lá, aí meu, chapéu de otário é marreta. Olha, que linguagem legal, né? Depois fala do presidente. E hoje ele chegou pro cara, o que ele falou? Meu amigo, o caso é o seguinte, não seja ventríloco. O cara é advogado que ele falou isso, né? Você é ventríloco aí? Aquela ironia. E aí, o Santa Cruz poderia ir em defesa do advogado, né? O presidente da CPI. Você não pode falar assim com o advogado, não. Ele tem as prerrogativas de direito dele, né? Ele só tentou explicar, vai lá ficar passando moralzinha, como se fosse um moleque lá, como se fosse os manos ali na parada, mano, tu não pode fazer isso, mano, pô, vamos respeitar. Quase foi esse negócio aí, né? Agora, dentro da comunidade jurídica aí, dos advogados, esse Santa Cruz aí tá com a mesma credibilidade do presidente da CPI, né? Tem muita gente cagando e andando para esse Santa Cruz, né? Ele sabe que tá com os dias contados, porque ele é um ativista político aí, né? E ele tá usando o seu cargo para se promover e promover a causa que ele que ele defende, né? Eu não sei nem porque ele hoje não falou nada sobre Cuba, né? Ele podia falar sobre Cuba, né? Então, e voltando aí, ele não defender nenhum advogado que estava defendendo a mulher, vocês viram que o presidente da CPI já tentou imputar ao presidente da República o fato de maltratar a mulher. Olha só que sem vergonha, né? Que na realidade ele usa a máxima de Stalin, acusa os outros daquilo que você faz. Pô, puta, aquela doutora Nise, imagina, não é que a gente fica com pena dela, né? É que a gente fica com vergonha de como ela foi tratada. Não é que, tô com pena. A doutora Nise ela não precisa da minha pena, não precisa da pena de ninguém, que ela tem um status elevado aí no ramo do serviço dela, né? Mas
você fica com vergonha de ver uma mulher daquela ser tratada daquele jeito. Agora, assim, pra você ver como o direito aqui no Brasil está mudando, tu vê essa CPI. Essa CPI era para investigar um crime. Ela tá procurando um crime do presidente. Mas, pô, tá todo mundo aí falando, aquele consórcio do Nordeste gastou 50 milhões para comprar algo que não foi entregue. Pagou e o negócio não foi entregue e ninguém fala nada. Agora, o governo não pagou. Obviamente, não vai ser entregue nada. E os caras estão aí correndo atrás desse negócio. Essa CPI, assim, tá me cheirando o seguinte. Ia ter um golpe. Alguém avisou o presidente foi lá e no migué mandou alguém dar uma cortada no negócio, e agora os caras ficam tentando acusar, falando que foi o governo que fez. Quando se fala governo, nossa, governo é assim, né? Um cara indicado lá no último escalão pelo Centrão agora, é governo. Tá apoiando o governo, mas não é o governo. O governo mesmo é o presidente e os 22 ministros e aqueles que os ministros colocaram, né? Não é o que o Centrão está colocando. O governo que se poderia... governo mesmo para se considerar governo do presidente é aqueles 22 ministros e mais algum ali que colocou. Bem, de qualquer maneira, o Santa Cruz tem uma razão, porque realmente guerra religiosa já existe no Brasil, né? Já existe. Só que é o seguinte, era uma parte só que era massacrada, né? Porque toda vez que alguém quebra sinais religiosos, defega sobre símbolos religiosos, esculhamba uma manifestação de um religioso e não tem condições de equilibrar a ação, então é guerra covarde, só um lado está mandando bomba, né? E aí agora, se o ministro for... se o André Mendonça for nomeado, a guerra tende a ser equilibrada, né? Pelo menos tem tendência de ser equilibrada. Mas o que me deixa assim, pensando, é por que o Santa Cruz tem tanto medo de um ministro? São mais de 10. Por que ele está tão temeroso por causa de um? Se alguém puder me explicar, né? Eu realmente fico na dúvida. Por que ele está com medo de apenas ministro do STF? Não sei. Se alguém puder me explicar aí, coloca nos comentários.